Obrigado, Lindolfo. Quero aqui dar o meu bom dia a todos, agradecer a presença de cada um de vocês, colegas de trabalho, secretário, vereadores, população. Obrigado por enquanto, tá? A questão é a audiência pública LDO do exercício 2025. Ela é baseada onde? Na Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Do artigo 48, são instrumentos de transparência e de gestão fiscal. Parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante o incentivo à participação da população e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos. A gente vai começar pelo valor da previsão, a receita do exercício 2025. Ela tem um valor estimado de 213 milhões e 900 mil. Daí, como ela é distribuída? Através... Pode... Não. Volta. Isso. É lá em cima. Se a gente somar a questão, o valor total, que é dos impostos, taxas e contribuições de melhorias, você tem uma previsão de a gente arrecadar 16 milhões e 053 mil. Isso são todos aqueles taxas que o pessoal vem lá no balcão da tributação para retirar, como é a questão do IPTU, as guias do ITBI, e a questão da que a gente faz a arrecadação do imposto de renda, ISS, a questão dos alvará, a taxa de coleta de lixo, e também quando é emitido o carnê do IPTU, se cobra a questão onde os lotes são vazios, a questão da COSIP e da fatura de energia. Então, esse é o valor total que a gente está previsto em arrecadar. Descendo um pouquinho para baixo, tem as outras receitas. Vamos lá na receita patrimonial. Eu vou citar aqui as maiores receitas patrimoniais são qual? Ela tem um montante de 127 milhões 065 mil. O que representa esse valor? É a questão dos RODs de Itaipu. Ela tem uma previsão de 111.500 de a gente arrecadar. E essa outra diferença, 15 milhões 565 mil, corresponde-se aos juros. Os juros que são arrecadados é do valor das aplicações financeiras. E logo abaixo também, as maiores receitas também são as transferências correntes, que tem estimado no valor de 76.885.600. Isso representa o quê? As maiores é a questão da participação do FPM, que tem uma previsão de 27 milhões. E descendo abaixo, daí tem a questão do... Desce um pouquinho para baixo. É a questão do ICMS, que são em torno de 24 milhões que a gente tem previsto para arrecadar. São as maiores receitas que tem. E tem as demais. Daí dentro da questão do Fundeb, a gente tem uma previsão também de arrecadar 13 milhões 420. Esse é um dinheiro que o governo nos manda, governo do Estado, governo federal, na verdade. Esse valor a gente utiliza ele praticamente 100% na folha de pagamento, mas é na área da educação, tá? Daí também tem um valor, amortização de empréstimos, um valor de 1.850.000, que corresponde ao quê? Aqueles mutuários que fizeram a concessão do financiamento, daí vão pagando mensalmente. A gente tem uma previsão de 1.850.000 em arrecadar. Então, somando todo que a previsão da receita, estima-se em 213 milhões e 900 mil reais. Agora a gente vai para a parte da despesa.
A gente vai passar por secretaria, e vamos falar em poucas palavras, né? Então vamos começar pela Câmara. A Câmara tem um orçamento de 4.332. Onde que são gastos esses valores? Manutenção das atividades legislativas, que é a questão de salário dos vereadores e seus funcionários, e para manutenção da Casa de Leis. A Secretaria de Governo, 3.543. Essa Secretaria de Governo é do caso do gabinete da prefeita e vice. Os maiores gastos são aonde? Questão salário, prefeito e vice e demais funcionários, e a questão da gastos com publicidade. Secretaria de Administração, ela tem um montante de 14.555.000. Os maiores gastos dessa secretaria é a questão de folha de pagamento. Ali entra todos os vales, no caso seria o vale alimentação e vale transporte dos funcionários. E uma despesa grande também, ela é correspondente à manutenção da tecnologia de informação, que é a questão dos sistemas que a prefeitura tem. De todas as secretarias, ela engloba tudo na administração. Dando seguimento, Secretaria de Finanças, 1.985.000. Ali é uma secretaria que é secretaria técnica, né? Então é só para manter mesmo a secretaria. Secretaria de Planejamento, 2.438.500. Eu também não tem muito o que falar dela. A maior despesa dela é a questão salário dos servidores da pasta. E daí tem estudos de pesquisas e projetos, onde é a secretaria que realiza os projetos da prefeitura. Secretaria de Obras tem 18.610.560.000. Maior gastos do orçamento que está sendo apresentado ali é a questão da manutenção dela, no caso, salários de funcionários. Depois tem a questão do serviço de terceirização, no caso, que é a empresa Costa Oeste. E quando se trata de obras, a gente sempre utiliza o superávit do exercício anterior, porque não tem como a gente colocar no orçamento a previsão de uma obra. Ela, conforme a obra, o valor dela é bem alto, né? Então, a gente coloca um valor e utiliza ela através de decreto ou projeto de lei para a gente utilizar o superávit do exercício anterior. Secretaria de Educação, ela tem um montante de 58.480.192. Maior despesa dela também é o quê? É a questão transporte escolar, folha de pagamento, tem a questão do subsídio educacional, e quando se trata de construção de uma obra maior, no caso, ou reforma de um CMEI ou escola, também é feito por decreto ou projeto de lei via Câmara, usando o exercício anterior do superávit dos royalties. A Secretaria de Saúde, ela tem 45.835.402. Também é uma secretaria onde envolve bastante funcionários. A maior despesa dela também é a questão de funcionários. Tem a questão da manutenção do hospital, mesmo que ele é terceirizado, né? Mas compete à prefeitura pagar bastante despesas, no caso, né? E vários programas também que tem na saúde, tem a questão de material de distribuição gratuita, que o maior custo para a secretaria é a questão dos medicamentos, os programas que tem, que são assim destinados para as pessoas. Tem a questão da construção do hospital também, que é dando continuidade, né? Ele tem 3.752.457. Isso só é um valor assim, irrisório, vamos dizer assim, porque o montante para construir ele é bem mais. E daí ele vai sendo feito por etapa. Se precisar ali, é feito projeto de lei via Câmara para suplementar. Dando sequência, a Secretaria de Assistência Social, ela tem 8.272.880.000.
Também é uma secretaria onde tem vários programas. O maior gasto deles é na questão das cestas básicas, né, que é distribuída para as pessoas carentes. Tem a questão do programa do acolhimento familiar. Tem a questão daquele projeto, a questão dos ar-condicionados. Ele também está mantido aqui, mas conforme o andamento, ele vai ser feito também projeto de lei via Câmara para suplementar, para atender todas as pessoas, né, que se enquadram na lei. Dando sequência, a agricultura, ela tem 9.123.540.000. É uma secretaria também onde o maior gasto é que aquele programa fomenta a produção agrícola pecuária do município. A gente tem orçado 4.023.030. Mas esse é um valor também que ele não comporta tudo, né? É só um valor ali que depois, conforme já foi falado, a gente vai mandando o projeto de lei via Câmara. A Secretaria de Indústria e Comércio, 9.011.340. O maior gasto dela é na questão do programa investimento, fortalecimento daquele programa Fortalece Itaipulândia, onde a prefeitura ela faz a questão de liberação, o banco faz a liberação e a prefeitura paga a questão dos juros. Então, esse é o maior gasto da secretaria, é esse. Daí, dando sequência, a Secretaria de Cultura e Esporte, é uma secretaria mais que de manutenção também, onde tem os programas o incentivo à atleta e o incentivo à cultura, onde pesa mais, e a questão dos salários dos servidores, né? Dando sequência, a Secretaria de Meio Ambiente, 5.709.000. O maior gasto dela é com a coleta, seleção, reciclagem e tratamento de lixo. Todo aquele trabalho que o pessoal da Soreme faz, né, da recolha do lixo. Dando sequência da Secretaria de Habitação, 2.529.500.000. O maior gasto dela é na concessão do programa habitacional, que tem um orçamento de R$ 1 milhão. É a mesma situação, ela não é suficiente, né? Mas conforme vai se passando, é feito o projeto de lei via Câmara. Secretaria de Governo, é uma secretaria mais de manutenção, né? Não tem muito o que falar dela. Tem pega a Frotas primeiro lá. Tem a Secretaria da Frotas, né, que foi criada agora em 2023, está sendo exercida em 2024. O maior gasto dela é na manutenção mesmo da frota, que ela é uso exclusivo para essa finalidade. Só ressaltando que dentro dessa secretaria tem os gastos da frota dos veículos da educação e da educação. E os demais daí é para todos os veículos da frota. E por último tem encargos gerais do município. Ela tem 15.403.046. A maior despesa dela é a questão dos precatórios, e ela está orçada em 2.570.000, e a questão da amortização de encargos da dívida, que se trata da questão da dívida do INSS. Daí tem um resumo geral por secretaria, cada qual com seu orçamento. Daí tem uma previsão orçamentária, né? 213.900.000 reais. É que nem o Lindolfo falou, é um bom orçamento. E a prefeitura tem capacidade de arrecadar isso, sim. Não sei se alguma pergunta, dúvida. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de cada um.
Agradeço, Jusilei, por ter feito a apresentação. E talvez a gente ouve bastante falar em relação a superávit, mas isso já vem de tempos que todas as administrações, os prefeitos estão utilizando isso. Porque não adianta, por exemplo, nós irmos ali na Secretaria de Obras e carregar um serviço, por exemplo, execução de asfalto. Isso tudo depende de projeto. Às vezes você vai lá e naquele momento você está achando em carregar essa dotação, mas aí quando o prefeito assume o ano, ele vai verificar que tem outros projetos que são de mais necessidade. Então a gente sempre faz a previsão orçamentária disso, mas se for necessário fazer essa suplementação, primeiro se faz o projeto, vê o valor correto que se faz necessário, para depois mais a gente pedir abertura, tanto ou por crédito especial suplementar pela Câmara ou por decreto da prefeita. Então, se nós for colocar essa questão de obras, projetos, por exemplo, dos ar-condicionados que foram concedidos, a própria agricultura. Nós não sabemos quantas pessoas no próximo ano, por exemplo, vão ter interesse de fazer um chiqueirão. Então, primeiro a secretaria vai abrir o chamamento, vai verificar quantas pessoas têm o interesse e vão conseguir se habilitar para fazer o chiqueirão ou o aviário, ou investir em vaca de leite, para depois, mais com esse estudo, ele encaminhar para a Câmara e pedir a suplementação desse valor. Então, se nós fôssemos já colocar valores maiores nessa questão, nosso orçamento tranquilamente ia passar de 400 milhões. Então, e nós temos que ser razoáveis, porque nós temos que trabalhar com a nossa perspectiva de arrecadação. O superávit existe, vai existir, mas hoje a gente não tem como trabalhar com esse valor. Nós temos que deixar o ano passar para ir no próximo ano a gente ter essa perspectiva do superávit. Então, por isso, muitas vezes a gente fala em suplementação. Suplementação não é que nós não estamos dividindo certinho o orçamentário, mas nós não estamos fazendo um valor tão alto que depois mais o prefeito simplesmente vem ali e não vai conseguir fazer aquele orçamento. Então, a gente resolveu, e com estudos dos outros anos, a gente aumentou, porque a arrecadação, graças a Deus, está aumentando. Pegando, por exemplo, o ICMS e o FPM aumentou muito. O ICMS, principalmente por causa dos investimentos que a administração municipal está fazendo na área da agricultura, tanto na suinicultura como na avicultura, então aumentou muito. O FPM também, no início, achava-se que ia diminuir, mas o governo federal manteve, o município alcançou no ano passado a previsão que tinha e acredito que nós tranquilamente vamos atingir também. Em relação aos royalties, nós hoje estamos recebendo em torno de 10 milhões e pouco por mês. Nós colocamos 111. Nós não podemos dizer que nós vamos continuar ganhando os 10. Se às vezes abaixar a questão da energia elétrica, isso tende a baixar. O que vai acontecer? Se nós arrecadarmos mais, nós vamos ter um excesso. Esse excesso vai poder ser trabalhado dentro do ano orçamentário, se o prefeito quiser, ou se porventura não ser necessário naquele ano, aquela quantidade que a gente arrecadar mais vai cair como superávit, aí sim utilizando na forma que a gente está falando aqui de obras e tudo. É um orçamento bom, que nem o Lindolfo falou, o Lei reforçou, e o próximo gestor, com certeza, vai ter um orçamento bem detalhado, bem trabalhado. A gente tentou não esquecer nenhum projeto que hoje é colocado em prática. Nós temos a previsão dos ar-condicionados, nós temos a previsão na agricultura, nós temos a previsão das placas solares, tudo foi, só que nós não carregamos muito o orçamentário. Mas, com certeza, o próximo gestor que entrar, quiser dar sequência em todos os projetos que estão dando certo nessa administração, com certeza eles vão poder continuar. E claro que poder colocar outros projetos, porque o orçamentário vai conseguir. Obrigado. Oi, Verônica. Olha, os nossos encargos hoje, a arrecadação livre do nosso município melhorou muito. Os impostos municipais também, nós não temos aqui, por exemplo, dos últimos anos, mas eu posso estar providenciando, inclusive para trazer para os vereadores também, que eles melhorarem muito a arrecadação própria do município. Os impostos, tipo IPTU e coisa, o pessoal está pagando,
Claro, tem os problemas, às vezes, um atrasar, mas melhorou e muito. Nós não precisamos aumentar o valor, mas sim o pessoal pegar e tá pagando certinho. Aumentou bem os nossos impostos, as nossas arrecadações livres, cada vez mais. E nesse caso, cai o ICMS e o FPM também, que cai como arrecadação livre. Automaticamente, o governo federal manda para nós o Fundeb, que é um valor 13 milhões, previsão de 13 milhões, mas esse é tudo para a folha dos professores e a gente é ciente que não é suficiente. Nós precisamos da arrecadação livre do município para pagar o salário dos professores e dos demais servidores. Mas hoje, o município já começa a andar lentamente. Uma vez nós éramos dependentes 100% dos royalties. Nós tínhamos a nossa arrecadação livre, mas ela crescia. Hoje não. Hoje nós já estamos começando a crescer e cada vez mais a nossa arrecadação livre. Nós dependemos dos royalties muito, mas nossa arrecadação livre melhorou muito também. Certo? Mais alguma pergunta? Então, agradeço a presença de cada um, em nome da equipe da Finanças, e nós colocamos à disposição tanto dos senhores vereadores, que vão, após nós protocolarmos aqui, vocês vão analisarmos, a gente se coloca à disposição, e da população em geral e dos secretários e demais servidores municipais que tiverem interesse de fazer o acompanhamento da LDO. Ontem nós tivemos reunião com os secretários, foi entregue uma cópia de cada secretaria para os secretários e agora os mesmos também vão poder estar já analisando essa questão do orçamentário da LDO. Lembrando que a LDO é agora, mais para o final do ano a gente tem a Lua e pode acontecer algumas alterações. Hoje nós fizemos uma previsão, por exemplo, na educação, que iria ser gasto 1 milhão em manutenção para a construção de escolas. Mas no decorrer até a gente fazer a Lua, for definido que talvez vai precisar mais, porque vai ter que ampliar outra escola, nada impede da gente trabalhar, mudar um pouco o orçamentário e adequar para aquela atividade que até lá vai ser estudada, vai ser necessária. Ela pode acontecer uma alteração. Certo? Bom dia. Eu tenho duas situações para compartilhar com vocês. A primeira não é nada direto, mas está se causando uma determinada polêmica no sentido que não tinha no município e agora tem, e as pessoas estão dando tiro para todo lado, né? Estão incomodando, estão tirando dúvida com os vereadores, estão tirando dúvida, às vezes, lá na prefeitura, vão estar perguntando se nós tivemos a licitação do novo transporte, né? A nova licitação do transporte. Então, a gente trabalha pagamento de transporte escolar, recurso federal, né? E a gente tem que obedecer as leis de cima para baixo com a licitação. E na nova licitação é exigido do Tribunal de Contas, nem é cobrado, ele é exigido que tem os GPS agora nos carros. Do jeito que os carros públicos têm os GPS, tem que ter nos transportes escolar terceirizados também. Então, assim, causou um desconforto, né? Porque não tinha. Tudo aquilo que é novo fica sem querer aceitar, muito questionamento, mas todos nós aqui trabalhamos com o setor público e a situação está afunilando cada vez mais, né? Mais cobrança, mais trabalhar mais claro possível
né? Então, assim, tudo que se podia uma vez com determinados documentos, hoje não pode mais, cada vez com outros documentos. Então, se alguém procurar para apresentar, mas não tinha, e agora essa nova secretária, esse Laudério colocou essas condições. Então, assim, que fica claro para as pessoas ajudar a gente a explicar que temos que seguir lei maior e não tem o que fazer, infelizmente, né? Isso, no rastreador. Eu sou meio leigo nesse negócio de carro aí, né? Mas eles... Isso mesmo, obrigado pela contribuição. Inclusive, foi o ano passado, numa quinta-feira à tarde, né? Cadê o Laudério aqui? Laudério, de repente nós tivemos visita, né? De Brasília, que vieram, eles olharam só documentos, né? Olharam os documentos, tudo, estava tudo em dia, os ônibus tudo aprovadinho, tudo certinho. Então, se retiraram, tudo ok. Então, a gente mexendo com esses recursos, independente do setor onde é que a gente trabalha, horas por horas estão fazendo visita. Nós, na educação, o ano passado foi sorteado 200 municípios, a gente não estava junto, mas eu acredito que dentro desses 199 esse ano, nós estamos juntos sim. Horas por hora a gente está aguardando o pessoal do Tribunal de Contas para vir confrontar os livros seres com os conteúdos, os recursos. Então, assim, a gente vem trabalhando muito a conscientização de que fica tudo mais acessível, que a hora que eles chegar, o que eles perguntar, a gente ter em mão. Também, a segunda situação é que estamos recebendo o nosso município hoje, representando o Lindolfo aqui no convite, o deputado federal, o Paulo Litro, já desceu, ele já deu no campo, então deve estar chegando aí pelos fundos já. Eu gostaria de convidar quem puder ficar só para recepcionar o deputado federal, no qual está contemplando o município também com projetos, né? Não é assim tão grandioso, né, igual o Sambac, mas também está colaborando com o nosso município e, de certa forma, trabalhando com quem apostou nele, né? Então, assim, pediria que permanecessem, né, quem puder, e vamos continuar tirando as dúvidas, então, com os meninos aí, e obrigada. Obrigado, Verônica. Pessoal, só peço que antes de vocês saírem, assinem uma ata. Damos essa documentação para estar dando sequência no nossa audiência, tá bom? Muito obrigado. Até mais.